Sejam muito bem-vindos a mais um Território Digital. Estamos aqui novamente, eu, Marina. E hoje uma honra estar recebendo esse cara aí, que é um grande amigo, parceiro, Leandro Olegário. Tudo certo? Ótimo, muito obrigado. Muito feliz com o convite, poder participar do Território Digital e poder, enfim, compartilhar histórias, aprendizagens e aprender também com vocês. Que legal, cara. Obrigado por ter topado. Até falar um bastidor aqui, o Leandrinho participou do nosso piloto, né? Que a gente fez por Zoom ali, eu, ele e o Bruno. E pra gente ter coragem de lançar o podcast, que era um projeto que a gente estava pensando já há algum tempo. E, obrigado pela parceria de sempre, né, cara? Poxa, isso é ótimo. E fazer piloto também faz toda a diferença, né? Pra gente poder modelar o programa, entender o formato, isso ajuda demais. Faz parte do processo e adorei participar. Foi bom, foi bom. Isso aí. Vamos repetir a dose. Vamos, com certeza. E agora ele volta pra falar dele, que particularmente a gente é fã, né? É isso aí. Eu queria que tu contasse um pouco da tua história, Leandro. Desde pequenininho, assim, contasse a tua timeline da tua vida, por que tu escolheu trabalhar com comunicação, te apresenta e conta um pouco da tua história. Ótimo. Então, eu sou o Leandro Olegário, sou jornalista, formado em processos gerenciais, mestre e doutor em comunicação e tenho, digamos assim, na minha experiência, multifacetado dentro da área de comunicação e educação. Então, passei por veículos de comunicação como RBS, Bandeirantes, Record, RDC, TVE, TV Câmara. E depois também tive experiência também na questão da administração municipal, né? Trabalhando também junto à prefeitura. Depois experiência também dentro de sala de aula e na gestão acadêmica em 2 instituições de ensino, na área também de comunicação, de jornalismo. Passei também a empreender um período e agora estou à frente da comunicação do Frigorífico Boa-Russa, comunicação e marketing do setor do Frigorífico Boa-Russa também, que é um grande desafio. Então, nesse percurso, eu pude atuar na iniciativa privada, na iniciativa privada, no poder público e também na questão da educação. Então, transito entre essas duas áreas, trago essa experiência de conciliar e unir também academia e mercado, que eu acho super importante. E o gosto pela comunicação vem desde o tempo do colégio, né? Eu fui muito envolvido com o Grêmio Estudantil, também participei de várias atividades culturais, literárias, esportivas do tempo do colégio. E aí vem essa inquietude, ganhei um concurso de rádio para acompanhar uma jornada esportiva. E essa jornada esportiva que me levou e me despertou realmente a fazer jornalismo, a querer viver o jornalismo esportivo. Fiz um primeiro teste, aí fui para a faculdade. Primeiro semestre já trabalhei na rádio laboratório da faculdade, também porque eu já queria botar a mão na massa, era extremamente inquieto. Acho que continuo um pouco, mas menos talvez do que eu fosse. Fez sua Mecos, né, Leandro? Exatamente. Aí na época tinha a Radiofã. Cheguei lá na cara dura, primeiro semestre, março, agosto começou a aula, eu fui lá, bati na porta, queria fazer. E aí o professor me deu a oportunidade, comecei a fazer a tarde. Nós estamos em que ano aí, só para... Nós estamos em 2001. 2001. E aí, nisso, na virada de semestre, comecei a mandar currículo para as emissoras, também querendo trabalhar, botar a mão na massa. E em abril de 2022, a Band chamou o processo seletivo também de estágio. E foi muito engraçado, porque na sala deve ter uns 15 pessoas se apresentando, e todo mundo, quinto, sexto semestre, e eu, Leandro, segundo semestre. Aí todo mundo me olhou assim, tu já fez cadeira de rádio? Eu disse, não fiz cadeira de rádio. Tá, mas fui participar do processo seletivo porque eu queria, tinha muita vontade. Nesse processo tinha alguém que hoje trabalha em rádio ainda, pessoas conhecidas? Não, ou que eu recorde não, comigo não. Porque eu acabei sendo selecionado para essa vaga, né? E foi muito legal, porque daí o que acontece? Nessa vaga tinha uma oportunidade para o esporte e uma para o geral. E aí, nessa conversa com os gestores, eles disseram, não, quem sabe tu aposta no geral do que o esporte. E o meu desejo, minha inclinação era o esporte. Mas esse caminho do geral me levou a fazer coberturas esportivas também. Finais de campeonato, acompanhei, por exemplo, o Inter campeão da América no Beira-Rio pela Band News. Legal. Fiz várias coisas muito legais do ponto de vista de esporte. Mas o geral me puxou nessa vaga e me mostrou um outro lado do jornalismo que eu não conhecia. E foi muito bacana, assim. E aí da Band percorri outros veículos de comunicação na sequência, assim. Quando tu fala geral, é o quê? De tudo? Editoria geral. Pois é, a gente fala geral com essa gíria do jornalismo. Editoria geral é que a gente justamente cobre de tudo. Polícia, política, cultura, economia. Tudo que não seja esporte, vamos dizer assim, né? De maneira mais ampla. Então, tu fica disponível para qualquer cobertura. E tem alguma coisa que ficou muito marcada em ti, assim? Alguma cobertura que tu fez? Podei ir pro Haiti. Eu fiquei uma semana acompanhando o trabalho das tropas de pacificação do Exército Brasileiro, quando a gente tinha um contingente gaúcho. E fui sozinho, né? Naquela ideia de ser que seria hoje um repórter multimídia, na época se chamava mais de repórter abelha. Eu insisti muito com o meu chefe que eu queria isso, ele disse, olha, se tu conseguir, tu tá liberado.
e só tinha uma vaga. E eu disse, eu não vou deixar de ir. Daí fui para São Paulo, fiz um treinamento para aprender a mexer com o equipamento, aprender a editar, mandar as imagens da câmera, do computador, toda essa função, assim. E eu disse, não vou deixar de perder essa oportunidade. E aí fui para Haiti fazer o trabalho lá, que foi muito impactante. E outra experiência muito impactante do ponto de vista profissional que eu vivi foi estar em São Paulo fazendo férias. O pessoal que estava no Pan-Americano no Rio, abriu vaga e eu saí do Rio Grande do Sul para ficar em São Paulo. E uma semana que eu tô lá, caiu o avião da TAM. E aí, então, bom, a partir daí foi toda a cobertura, mudou completamente, fiquei mais tempo em São Paulo e vivi toda aquela experiência do drama do avião. Sim, né, que saiu daqui de Porto Alegre, né? Lá. Então, são esses dois fatos, assim, que emblematicamente me marcaram muito. E para não ficar também tão pesado, para falar da questão do Haiti também, que embora seja processo de pacificação, mas é uma vida muito dura que a gente vê lá, e a questão também do acidente da TAM, que mexe com a gente do ponto de vista pessoal e profissional, de lidar com a dor do outro, aquela questão de entrevistar quem trocou a passagem e sobreviveu, de quem esperava o familiar chegar e ele não chegou, enfim, todo esse caldo. Tive a chance também de fazer o carnaval em Salvador, que era uma curiosidade que eu tinha e consegui. Abrir uma vaga também, essas coisas que são uma mistura de sorte e arte, mas que faz parte da trajetória profissional. Sorte, arte e preparação, né? Isso, por exemplo, trabalhar com o Otaviano Costa, com a Carla Pérez, então é um outro universo, né? Mas só, trabalhou, se divertiu lá também. Também, dá pra gente aproveitar e conciliar, né? A gente trabalha 12 horas, mas também o que sobra de tempo a gente consegue, e com 20 e poucos é mais fácil esse fôlego. Mas também foi muito bacana, foi muito legal, e é um outro ritmo. E aí uma ideia de produção de entretenimento nacional que é outra estrutura de produção, é muito legal. E isso também eu guardo com muito carinho, essa cobertura. E depois, ao longo da tua trajetória ali na Band, foi ali que tu conheceu o Bruno? Foi na faculdade? Exatamente. Na faculdade, nos corredores da Famecos, depois por amigos em comum, a gente se conheceu. E aí tinha uma vaga de estágio na Band e o Bruno disse que tinha interesse, queria essa questão de veículo. E eu sempre gostei de conversar e trazer, enfim, poder indicar colegas para onde eu trabalhava que gostavam, né? Porque essa questão de gostar, de ter motivação, acho que isso já é 50% do processo, né? Como eu participando dessa entrevista no segundo semestre, passando à frente de outros alunos que estavam em semestres mais avançados. Mas eu tenho certeza que eu demonstrei vontade, eu ouvi a emissora, eu sabia o que eu queria, acho que tudo isso faz a diferença. E o Bruno, tive esse primeiro impacto com ele nessas conversas de dizer que queria muito veículo, queria rádio, enfim. E ele queria esporte também, né? E acabou indo para a Band News e foi ser meu colega lá, né? A gente quase que viveu juntos esse início da Band News lá em 2005, né? A Band News chega aqui no Rio Grande do Sul em 2005, é fundada e tal, e a gente participa de todo esse movimento. Então, uma história muito bonita e que de lá só cresceu. Teve um período também que o Bruno foi meu sócio, quando a gente resolveu empreender com a agência mídia, e que também é um desafio, né? Porque a gente fala, empreender. Viver a realidade do empreendedorismo é muito desafiador, né? E ter um parceiro como o Bruno também fez a diferença nesse processo, porque é altos e baixos, é captação de cliente, é calcular valores e coisas que às vezes a gente não está efetivamente calibrado ou adaptado para conhecer. E pensar isso num contexto em que o digital ainda estava recém surgindo, fazer post para o Facebook ou descobrir um macete de legenda para o Facebook era um must na época, né? Então aí a gente estava tudo tateando. A gente não tinha facilidade hoje de ter a possibilidade de ensino não formal para achar cursos ou até a troca com outros colegas para pegar algum know-how para, enfim, melhorar esse processo do empreendedorismo e comunicação. Então foi um desafio muito bom e muito do que eu aprendi hoje levei, né, para outros postos que eu fui ocupar em gestão. Né? E isso que vocês montaram a empresa foi em que ano, Leandro? 2011 a gente começou. Eu fiquei de 2011 a 2013 no projeto. E a rede social forte na época era o Facebook. Facebook. Era o Facebook. Tava começando. Fazer card, descobrir qual o horário para postagem, o tipo de legenda e que tipo de card que podia gerar engajamento, tudo isso ainda estava sendo tateado nesse terreno, assim. Tá, e como é que eram os serviços da mídia na época? Porque a comunicação, ela muda o tempo inteiro, se atualizando, mudando. A gente precisa estar sempre atualizado, né? A gente fazia muito relacionamento com a imprensa. Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. O disparo de releases, a construção de textos, a cobertura de eventos específicos, como, por exemplo, a Expo Inter, a gente cobriu bastante para clientes, para gerar conteúdos editoriais para esses clientes, e a questão de rede social também, né? Tava começando, e o Facebook era a grande aposta, e até para convencer o cliente a ter uma página no Facebook, no início acho que era um perfil, depois virou página, mas tudo isso era esse início, assim, né? E que a gente foi desbravando. E como que o Leandro, que iniciou lá na comunicação em 2001, o que ele faz para se manter atualizado, informado e ainda hoje contribuindo muito para a comunicação depois de 20 e tantos anos aí? Tem algo que eu me descobri com o tempo que é gostar de estudar.
E se eu for perceber toda essa linha do tempo, em nenhum momento eu parei efetivamente de estudar. Sempre estava estudando. Isso eu acho que me deixa de alguma forma conectado ou provocado a perceber tendências, ou a ter ideias, ou a bolar projetos. E outro fator também que me levou para a comunicação é gostar de pessoas, gostar de gente. Então eu estou sempre que eu posso me conectando com pessoas, ouvindo pessoas, prestando atenção e agregando experiência. Isso também é uma lição que eu trouxe da minha família, dos meus pais, que eles disseram, não deixa de aproveitar qualquer experiência. Então, por exemplo, eu sou síndico atualmente, então essa experiência de síndico eu vejo o que isso pode me agregar na comunicação, ou como é que eu aprendo, como é que as pessoas reagem num grupo de WhatsApp, e como é que isso pode me potencializar para me comunicar melhor em outros aspectos. A questão do síndico me pega, meu. Meu Deus, é só resolver pepino, como é que tu me abraça essa? É gestão de conflitos, projetos e alinhar sempre expectativas, mas é interessante, eu acho desafiador, porque eu gosto de poder assumir projetos e ver a transformação, né? Quando claro, viver pela transformação da comunicação é o nosso dia a dia. Mas no caso do edifício, é poder conciliar todo esse imaginário, todas essas expectativas. Eu quero uma academia, eu quero pintar um corredor, eu quero melhorar a segurança. Bom, como é que a gente alinha isso e transforma isso em realidade e valoriza o empreendimento, valoriza o prédio para as pessoas. Então esse é um desafio. Isso me toca também, essa ideia dos projetos. Isso me mobiliza muito. Assim. E tu estava falando antes, né, antes de a gente começar o programa aqui, que na época que vocês eram sócios, tu e o Bruno, ele era o cara que segurava a grana, é isso? Sim, eu era o cara mais empolgado. Mas ele mudou muito. E o Bruno é que botar um pouco de freio. Ele dizia, calma, Leandrinho. Meu Deus, esse cara mudou demais. Muito. Pô, agora é o contrário. Ele e a Marina querem gastar o tempo inteiro. Eu tenho que... Opa, segura, olha né? só que virada de chave. Muito, saudades, Bruno. Mas isso é muito bom, né? Quando tem um casamento de característica, assim, eu sempre falo pra ele. E até... Tu vê, eu sou administrador, né, de empresas. E eu passei por empresas que eu era do setor comercial. Só que o Bruno, apesar de ser jornalista, ele tem um tino comercial muito melhor do que eu. Então, às vezes, eu vou para uma reunião, eu deixo ele vender, eu deixo ele falar. E ele vai muito bem, aí eu fico mais com a parte administrativa. Essa capacidade de negociação, ele é muito ligeiro, assim, de ler o cliente, de conseguir bolar uma proposta, ele é maravilhoso. Ele é bom, né? Muito bom, isso é muito bom. E esse equilíbrio faz toda a diferença, né? De ter alguém que possa ter um olhar mais racional, o outro com um olhar mais emocional, mas que possa trazer esse equilíbrio pro projeto, ou pro empreendimento, ou pra empresa vingar, que isso é importante, né? Se tiver 2 travados, não vai para frente. E se tiver 2 emocionados, vai faltar fôlego. Exato. Então é importante esse equilíbrio e um aprende com o outro nesse processo. Né? Eu sempre falo assim que as características elas têm que encaixar. Tem que ter um cara com um perfil mais de gestão e tem que ter um com um perfil mais comercial. Porque sem comercial tu não vende, a empresa não cresce, né? As contas elas não se pagam. E também se tu não tiver um perfil de gestor, né? Tem que pagar conta, não adianta, né? E a gente precisa saber explorar as características de cada um, assim, né? Isso aí. E ainda dentro desse papo de características, assim, tu vai ver que as minhas perguntas, elas são sempre mais pessoais, tá? Oba, eu gosto muito de entender o porquê das coisas. E aí tu falou uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando, que os teus pais sempre te incentivavam a ter essa característica que tu comentou e que tu demonstrou de dar a cara a tapa, né? Tu acha que até hoje tu é assim? Eu acredito que sim. Aceitei recentemente esse desafio da Borussia, que passa por implementar um projeto que é inicial, que é um marco zero, justamente para essa possibilidade da experiência. Porque os processos ou o ambiente do setor está sendo criado. E isso me seduz demais, assim, né? Também, quando eu tive a possibilidade de estar à frente da gestão acadêmica, por vezes criei projetos que eram inéditos. E isso também me seduz muito, de poder experimentar, claro, sentir o ambiente, encontrar as condições que não necessariamente vão ser as ideais, mas poder provocar essa transformação, ou poder criar algo. Isso é bom demais. E do ponto de vista dos meus pais, eu acho que tem que fazer um outro reconhecimento que é importante, que é o incentivo, não só de viver as experiências, mas o incentivo de fazer comunicação. Porque como eu trabalhei muito tempo com a galera de primeiro semestre, sempre tem essa coisa, tu vai fazer jornalismo, tu vai morrer de fome, não faz isso. E eu nunca escutei isso de casa, né? Meus pais sempre disseram, é isso que tu vai fazer? Então vai lá e faz. Eu escutei. Apesar de não ter feito jornalismo, minha irmã é jornalista, né? E teve ela sempre teve destaque, assim, também ganhou premiação e tal, isso no colégio, na época de colégio. E aí ela sempre foi muito inteligente, né? A pessoa inteligente da família. Não, e aí, cada um com as suas inteligências, vamos deixar assim. E aí, daí os pais, sempre com a melhor das intenções, né? De querer o melhor e tal.
Eles queriam que ela fizesse direito e fosse para algum lado assim, passasse em concurso, e ela passou até. Depois ela saiu para fazer jornalismo e fazer estágio na área também. Mas tu vê, né? Isso foi super importante pra tua carreira, né? É porque é um empurrão que na época a gente não se dá conta, mas faz toda a diferença para seguir trilhando e ter o suporte para enfrentar os desafios, percalços da profissão, mas também ao mesmo tempo conseguir sobreviver pela profissão, né? E quando foi que tu te deu conta que tu queria fazer jornalismo? Porque tu poderia ter feito, sei lá, RH, feito uma outra coisa. Parece loucura eu falar hoje, né, olhando para trás, mas em algum momento do colégio eu pensei em fazer astronomia. Não conhecia ainda a física, estava na transição, acho, para o ensino médio. Mas eu sempre gostei dessa coisa de comunicação. Como eu falei, o jornal do Grêmio Estudantil, tinha um projeto de uma rádio dentro do colégio, várias atividades que levavam para a comunicação. Você estudou onde, Leandro? No Colégio Militar. Eu fui locutor das formaturas, então fazia toda a locução das formaturas. Ali que tu conheceu o André, então, que é exatamente, nosso amigo e cliente também. É isso aí. Uhum. E aí eu fazia locução das formaturas, toda essa área da comunicação eu puxando. E até que pelas tantas surgiu esse concurso da rádio, que eu ganhei, e aí foi a virada de chave. Aí quando eu voltei, depois de passar um final de semana em São Paulo, acompanhando todo o trabalho dos colegas do esporte, que eu ouvia e era fã, daqui a um pouco eu voltei e disse, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero trabalhar com jornalismo, não tem jeito. E aí botei isso na cabeça e fui fazer jornalismo. E aí tu não insistiu na área do esporte? Porque às vezes tem isso, né? A gente quer muito uma coisa e fica... No período da Radiofoy, cheguei a fazer alguns dias ser setorista de Grêmio e Inter, mas não me apeteceu tanto quanto era a questão de ser um ouvinte do rádio esportivo e depois estar no rádio esportivo não me apeteceu tanto quanto eu gostaria, assim. Entendi. E aí depois, quando surgiu logo na frente a oportunidade da Band, me puxou pro geral, eu fui vivendo, mas aí eu era o cara do geral também que gostava, enfim, com vínculo com o esporte, apoiava o esporte muitas vezes, né? Então, pela Band, logo ainda na minha chegada, eu pude andar de helicóptero para fazer o trânsito no Grenal com helicóptero. Então, é umas coisas interessantes. Então, dava esse suporte também pro departamento de esportes, isso foi legal, assim. Matérias com atletas olímpicos, tudo isso, né? E tu acha que todas as boas experiências, ou a maioria delas, que tu teve, foi a comunicação que te deu? Sim, todas. Porque ela parte sempre da surpresa, do espanto do outro. Seja de uma entrevista, seja de uma história. E o fato de veículo de comunicação também te coloca muito nessa montanha-russa, assim. Hoje a gente está num almoço com o governador. Amanhã a gente está fazendo um incêndio. Hoje a gente está num evento chique, numa entidade bacana, e amanhã a gente está fazendo uma enchente. Então, essa nuance, isso vai te dando uma dose de humanidade muito grande, e isso a gente aprende o tempo todo. Perfeito. Pode ir. Eu ia trocar de assunto. Não, eu ia voltar para nossa timeline, né? Tu sai da mídia e tu vai pra... Na época da mídia, eu estava na mídia e na Record. E nesse período, surge a possibilidade de estar em sala de aula, de dar aula. Aí tu vai pra... E aí foi quando... pra academia. Exatamente. E aí também fiz a transição da Record pra TVE. E aí vou pra academia, porque daí ficou complicado conciliar, enfim, as três atividades, faltou energia. Imagina. E chega uma hora que a gente também tem que reconhecer que a gente não pode carregar o mundo, não pode abraçar o mundo. Sim. E tem que, enfim, se distribuir. Aí fui pra Uniriter, tava surgindo o curso de jornalismo lá. Então, enfim, dos precursores do curso de jornalismo lá em 2012. E nesse processo também, em 2012, também fui pra TVA. Então foi bem processo de transição. E 13 foi quando eu saí da mídia, para me dedicar daí à academia e ao veículo de comunicação. E tu vai para coordenação ou tu vai para sala de aula? Vou para sala de aula e aí em 2015 fico como adjunto de ensino, coordenador adjunto, e em 2016 surge a possibilidade de assumir a coordenação do curso daí. Em 2017 assumo também a produção audiovisual e fico até 2019. Daí depois vou para a ESPM, aí na ESPM 19-2 assumo a supervisão do curso de jornalismo. Até a gente trabalhou com a gente a Roberta, né? Que tu nos indicou ali. Minha aluna. E ela foi tua aluna Ela foi na Ritter e na SPM. Daí quando eu fui... Ela migrou, ela contou também pra gente essa história. Isso. Ela te chama de Olegs. Exatamente. O apelido. Olegs, isso aí, exatamente. E aí ela contou, né? Que daí ela quando tu sai, tipo, não, vou pra lá com ele. E aí muda pra SPM. Nessa mudança também de instituição de ensino me chamou a atenção isso, né? Teve um grupo de alunos que saiu e me acompanhou nessa trajetória na SPM. E seguiu também no processo de formação, a gente foi ter contato de novo. E é bacana porque às vezes os alunos não se dão conta nessa relação, mas os 4 anos, 5 anos de formação passam rápidos e depois eles viram teus colegas de trabalho.
E hoje tu pode trocar jobs, enfim, isso é muito legal. Eu posso contratar eles podem me contratar. Essa dinâmica, às vezes o aluno cria ranço, olha o professor diferente, não se dá bola, não dá bola, mas isso é tão rápido, isso é tão importante que ali na frente o mercado conecta e desconecta ao mesmo tempo. E eu sempre dizia, né, que cada aula é uma entrevista de emprego. Porque a referência que eu tenho para puxar para um estágio é aquele aluno que está em sala interessado, que entrega o trabalho no dia, que está envolvido com a cadeira. É esse feedback que eu tenho na hora de que vocês dizem, a Isa está precisando de um estagiário assim assado. Eu olho para a sala de aula, aquele aluno ali tem esse perfil. Tenho certeza que vai dar certo, vou indicar 2, 3, mas pode ter certeza que dali vai sair o que vocês estão Isso acontece muito real, né? Já real. teve várias vezes que a gente recorreu a ti, ou tu viu uma vaga que a gente abriu, indicou também, e quando é indicação, né, é sempre bom. Tem uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo tem esse olhar das pessoas perceberem que nessas conexões tem essa relação professor-aluno que é importante, mas é uma conexão de um colega de profissão e um futuro colega de profissão, né? E às vezes os alunos não têm muito essa dimensão, mas eu sempre procurei amadurecer esse olhar, porque é isso, passa muito rápido e todos nós, no final, somos colegas de profissão, né? Ô, Leandro, e cara, e que tu vê de futuro para as universidades, assim? Cara, eu, sei lá, eu, né, não me imagino, assim, voltando. Eu estudei na PUC, né? Voltando lá pra PUC, todos os dias de noite, sei lá, eu vou fazer um pós, alguma coisa, tipo... Sei lá, eu acho que eu preferiria, né, no meu perfil, eu não sei como é que tá essa nova geração, me especializar com cursos mais rápidos, né? Eu não sei o que tu imagina que vai acontecer nesse mercado. Eu acredito que as universidades estão passando e vão passar ainda mais por um processo de transformação muito grande, né? Claro que a gente tem a questão da legislação do MEC, tem algumas obrigatoriedades em relação a tempo de formação e carga horária, mas ao mesmo tempo que isso acredito vai ser modificado logo ali na frente, a gente deve ter cursos com menos tempo de duração e com possibilidades de recargas ao longo do tempo. Eu enxergo a universidade do futuro assim. Ou seja, a gente vai se formar de uma forma mais rápida, vai atuar no mercado de trabalho e vai ter recargas de conteúdo, recargas de conhecimento, porque também a jornada do trabalho vai ter 40, 50 anos daqui para frente com essa nova geração que vai passar dos 100. Então a gente vai ter que ter essa adaptabilidade das instituições de ensino de dar conta dessa transformação. Além também de permitir mais trilhas, né? Os currículos têm que ter essa capacidade mais versátil para o aluno também poder montar sua trilha de formação e entender que caminho ele quer seguir. E outro aspecto que hoje me parece que falta uma ênfase das instituições, e talvez nem todas tenham despertado para isso, é a questão das soft skills. Eu acho que isso faz toda a transformação, e é isso que a gente percebe nas entrevistas de emprego, é isso que faz as pessoas serem desligadas com mais facilidade do ambiente de trabalho. Então, trabalhar essas questões das humanidades, do relacionamento, das habilidades de comunicação, faz toda a diferença, e eu acho que falta muitas vezes essa aposta das instituições. Porque a capacidade técnica que as pessoas vão buscar, elas conseguem apreender, nos dois sentidos, aprender e apreender, e também as instituições, ou melhor, as empresas estão criando suas universidades corporativas para esse reforço dessa capacitação técnica. Mas quem não sabe se relacionar com o outro? Quem não sabe escrever um e-mail, se portar numa reunião? Quem não sabe o jeito de fazer uma apresentação de um projeto? Então, todos esses aspectos de comunicação, de resiliência, de espírito de equipe, tudo isso, eu percebo que há um espaço para ser trabalhado melhor nas universidades, e se elas focarem nisso, elas vão ter diferenciais competitivos. Porque, de novo, a formação técnica vai ser entregue por todas as instituições e as organizações estão criando suas universidades corporativas, e isso vai aumentar cada vez mais para esse reforço técnico, para seu sistema próprio, para sua cultura organizacional. Mas como é que eu lido com o outro? Como é que eu estabeleço um ambiente produtivo ou menos tóxico? Como é que o meu lugar de trabalho vai fidelizar talentos ou vai reter esses talentos para que eles possam ser cada vez mais produtivos? Isso, soft skills. Não tem outra maneira, né? Sim, não, a gente comentou no início aqui do programa, né? Porque a comunicação ela é muito dinâmica. O que vocês aprenderam lá atrás, tu e o Bruno, na faculdade, eu acho que deve ter mudado... É uma transformação digital total, brutal, né? Assim. A própria minha experiência, por exemplo, de trabalhar com um gravador de fita cassete, por exemplo, né? Que era o máximo de poder ter o gravador com adesivo da rádio, de poder sair para uma entrevista. Hoje não faz o menor sentido. Hoje o celular dá conta de tudo. É uma transformação absurda, né? Até no processo de vamos entrar ao vivo, volta com a fita cassete, acha o tempo que tá ali os 10 segundinhos do entrevistado, bota no telefone,
Se tinha celular, se não tinha celular, pegar um telefone, ligar, botar uns 10 segundinhos do cara, bota stop, volta a falar. Então, olha a transformação que a gente tem, né? Hoje a gente faz vídeo, faz foto, tem esse ambiente multimídia, né? Sim, jornal. De conectar de outras maneiras. Um feedback muito mais instantâneo das pessoas que vão lá, que criticam, que elogiam. É um outro ambiente, é um outro mundo, né? E antes da gente seguir na timeline, eu queria saber o que tu diria como professor, tá? Mas também com a tua bagagem, com a tua experiência, o que tu diria para essa galera que tá entrando na comunicação, que tá estudando comunicação agora? Nós temos um aqui com a gente, né? Atrás das câmeras, né? É o famoso Arthur Inácio. Arthur Inácio. É isso aí. Guardem esse nome, hein? Tá em qual semestre, Arthur? Segundo semestre? Legal. É um talento, vendo aí. É isso aí. Então, na realidade, o que eu diria? Eu acho que a gente perdeu muito o processo de ancestralidade, vamos dizer assim, na comunicação e nos espaços, né? Então, essas trocas com outras gerações que não são tão digitais ou não são efetivamente digitais, é muito importante para a gente aprender. Porque eles trazem uma bagagem de relacionamento com as pessoas, eles trazem bagagem de histórias, eles trazem uma bagagem da dimensão humana que nos dão força para encarar outras adversidades. Então, acho que a conexão com profissionais mais experientes seria a primeira dica. E a segunda dica é leitura. Lê, seja o que for. Claro, se puder ser livros que possam agregar mais diretamente ao conhecimento que está fazendo falta, maravilha. Mas só a leitura por si só já faz toda a diferença. Principalmente com essa questão do digital, que as pessoas ficam passando o dedo, tem o vídeo curto do TikTok e se perde essa capacidade de ler, de interpretar, de buscar no texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque é com a linguagem que a gente estabelece a comunicação, é com a linguagem que a gente traz as emoções e é com a linguagem que a gente faz a diferença na vida do outro. Se a gente não tem esse ferramental da leitura, da escrita, da interpretação, a gente não consegue ser efetivo na nossa comunicação no que a gente quer fazer. A gente peca por isso. Esses dias e aí o ChatGPT vai te demitir, vai te eliminar, tu vai ser bugado do sistema. Não, mas efetivamente, tem que dominar as ferramentas da linguagem. E daqui a pouco, Olegário, mas eu não sou tão bom na escrita. Bom, que tipo de ferramental de linguagem tu é bom? Na pintura, enfim, na fotografia, na captação de vídeo. De que maneira tu consegue expressar tuas ideias, o mundo e sentimentos? Absorve isso. Essa linguagem é que vai fazer a diferença e isso vai fazer tu não ser sucumbido por um robô, por um chat, enfim. Deixa eu tirar uma curiosidade. Tu precisa usar o ChatGPT? Tu usa? Utilizo. Utilizo ele justamente para poder calibrar textos simples, textos formais e revisar também esses textos. Eu acho que o processo de revisão textual ele dá um ganho muito grande. Porque tu escreve e ele consegue apontar algumas correções, algumas maneiras de melhorar e de aprimorar o texto. Mas, de novo, a dimensão humana de um e-mail escrito pelo ser humano, a dimensão humana escrita por um ser humano, a dimensão humana de contar uma história não vem do ChatGPT. Ele pode corrigir o texto para ti, ele te dá a base, mas se tu não tiver o teu imaginário, se tu não tiver se colocando no lugar do outro, exercendo essa empatia, não vai ser efetiva essa mensagem. Sim, fica uma mensagem muito fria, né? Mais do mesmo. Tem que dar um toquezinho. Isso é uma coisa que a gente pode perceber, talvez a gente da comunicação tenha esse olhar mais técnico, mais cirúrgico, mas, por exemplo, assim, pega a campanha de Dia dos Pais e começa a percorrer o Instagram. Tu vai perceber de texto muito parecido, porque a galera jogou tudo no chat e não se preocupou. Olha o que o chat vai propor de ideia e dali tenta conectar com a realidade da tua empresa, com a cultura organizacional, com o ambiente que tu está inserido, ou com aquele toque que vem do fundo do coração que te remete a essa data especial. Aí que está o segredo para a gente não ser substituído por chat, né? Enfim. Essa tua paixão e a tua fé, assim, nas pessoas e nas qualidades do ser humano foi o que te encaminharam para uma função de gestão hoje? E eu acredito que sim. Na realidade, eu fui percebendo que a função da gestão ela foi pintando na minha vida. Chegou um momento que eu fiz essa reflexão, que foi olhando para trás. Eu fui vice-síndico mirim. No meu edifício tinha isso aí. Eu adorei. Ele era tudo. Aí fiz parte também do grupo de jovens que a gente exercia cargos de liderança. Aí depois fiz parte também da comissão de formatura no colégio e na faculdade. As coisas foram acontecendo meio que sem querer nesse processo de gestão e acho que isso foi me conduzindo de alguma forma, né? E também porque essa ideia de lidar com o outro também me seduz. Claro que muitas vezes vem decepção e é do jogo, mas também vem muita emoção, vem muita alegria quando tu vê alguém que tu aposta ou alguém que tu dá um feedback e ele retorna
transformado, melhorado e supera todas aquelas expectativas. Isso é maravilhoso, assim. Isso é maravilhoso. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu me formei, né, faz um ano, e eu quero fazer uma especialização, né, começar a traçar um caminho. E eu tenho dúvidas, assim, porque hoje eu faço um papel bem de gestão, assim, dos processos e do time, enfim. E eu gosto muito disso, eu costumo dizer que eu gosto de resolver problema, né, acho que eu gosto muito disso. Mas eu também fico pensando assim, será que esse vai ser o tipo de profissional do futuro? Será que no futuro as pessoas não vão, as empresas, enfim, não vão estar buscando uma pessoa que saiba, sei lá, lidar mais com dados, mais com tecnologia do que com matéria humana, enfim, pessoas? Eu iria na contramão disso. Eu também. Eu acho que elas vão precisar, por isso que eu reforço a questão dos soft skills e tenho até feito muita aposta na ideia da comunicação assertiva, porque acredito que as pessoas, as organizações vão buscar esses profissionais que sabem lidar com pessoas. Porque a dinâmica da linguagem de programação, do chat GPT, de tudo isso que vem ali pela frente, a gente vai ter uma nova transformação logo ali passando 26, 27 com 5G, vem um novo momento de disrupção. Tudo isso a gente consegue encontrar soluções que vão dar conta e vão dar resposta a partir do olhar do humano. Mas como é que a gente vai fazer dar sentido um aplicativo, um programa de televisão, uma nova experiência de consumo, se a gente não conhecer o outro, não entender o outro? Ou como é que a gente vai trabalhar um endomarketing, uma organização, sem ter o outro? Eu tenho uma ideia de fazer um holograma assim, assado, efeito 5G, tá tudo certo. Mas que mensagem é essa? Como é que eu toco esse funcionário? Eu preciso entender essa pessoa, o que ela sonha, o que ela almeja. E aí a gente também tem que entender o processo de diferentes gerações, diferentes realidades. Então, se tivesse que dar uma dica de milhão, eu diria que essa ideia de estudar pessoas, entender gente, analisar esses cenários vai fazer toda a diferença. E isso te torna... Não existe pessoa que substitui, evidentemente, mas eu quero dizer, isso te torna uma pessoa imprescindível dentro de uma organização. Perfeito. É isso aí. Então, nós estamos no ano de 2019, que tu sai da... Isso, 2019, daí tô na SPM, ficou até 2022. Até 2022, tá. E aí, nesse processo também, atuei na RDC, também foi uma experiência de gestão muito interessante, na questão de conteúdo e no projeto eleitoral, também poder construir toda a ideia junto com uma equipe maravilhosa. Como fazer a cobertura eleitoral de 2022, entrevista com candidatos, organização de debates... E todo esse ambiente também que a gente viveu com muita intensidade de informações falsas, como é que a gente traduz essas informações para as pessoas, ou diz que isso não é verdade, ou isso é mentira. Todo esse caldo também, 2022 foi muito desafiador por isso também, né? E conciliando também com a rotina acadêmica. Isso também foi E também, nesse período, surge a possibilidade de estar na ARI, né? Então, como diretor acadêmico e depois agora como segundo vice-presidente. Também, que é outra experiência muito legal. E nesse processo que eu falava de ancestralidade, de poder olhar para outras gerações que chegaram antes de nós e que puderam criar, ou digamos assim, pavimentar hoje onde a gente atua, onde a gente caminha, a ARI acaba sendo esse grande espaço que eu aprendo muito, né? Hoje eu sou um dos mais jovens dentro da ARI. Então, eu tenho colegas que viveram coberturas, viram, por exemplo, Enchente 41, puderam entrevistar personalidades dos livros de história, vamos dizer assim, vivos, né? Então, por exemplo, gente que pôde entrevistar a Leonel Brizola, gente que fez o caderno do Grêmio campeão do mundo em 83, quando estava na redação, meia-noite, fechando o caderno com o Grêmio campeão do mundo. Então, quer dizer, são histórias que tu acompanha com eles e vive esses bastidores, como é que eles faziam, como é que eles conseguiam uma entrevista, como é que eles acessavam uma fonte, como é que eles conseguiam uma exclusiva. Tudo isso a gente vai absorvendo, isso é muito importante. Aí tu sai, então, termina esse projeto, né? RDC, e aí... Exatamente. E aí continuo, aí depois de 2023, surge a possibilidade de atuar na comunicação da prefeitura. Que também é uma experiência nova, porque também eu tive uma passagem rápida pela TV Câmara, que também foi outra experiência muito interessante de acompanhar. A gente acompanha cobrindo o veículo legislativo em pautas pontuais. Lá a gente fica a semana inteira acompanhando o legislativo. Então é muito legal entender a dinâmica do plenário, perceber os vereadores, como é que eles atuam, o que eles propõem, como é que é a rotina efetiva deles. Então essa dinâmica foi muito importante. E dali surgiu a oportunidade de ir para a prefeitura, atuar no desenvolvimento social. Então fui coordenador de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Social, que também era uma outra pasta que a gente acompanhava do outro lado, né? Cobrindo, e poder viver essa realidade, entender toda a rede de assistência e de proteção do município para as pessoas que mais precisam. Também foi extremamente desafiador, assim, pensar essa comunicação para essas pessoas que mais precisam, que têm um grau de vulnerabilidade maior também. Foi um outro aprendizado muito grande. E aí, depois, saindo de lá, 2023,
Isso. Aí vem pra... Aí surge... Aí tinha um outro caminho profissional se desenhando, que era interessante e que daria uma projeção profissional muito bacana, tenho certeza. Uhum. Mas surge o convite da Borussia. E aí, essa possibilidade de começar do zero, de iniciar um projeto, de poder ver essa transformação, assim, logo do início, me tocou demais. E resolvi abraçar, assim, com todo o gás, com toda a energia, para ver essa transformação acontecer. E ver essa transformação, assim, de fato, mudar a vida das pessoas. Porque isso é o mais legal, né? Não basta também eu legal, quero que mudar. Claro que sim, mas eu perceber que esse projeto vai mudar a vida das pessoas, que esse projeto vai transformar o jeito de perceber uma marca ou de poder ter uma experiência, um relacionamento, tudo isso é muito fascinante. E qual que é o maior desafio que te lançaram, assim, quando te trouxeram lá para a Borussia? Qual que é o momento que vocês estão lá hoje? Porque é uma marca muito conhecida aqui para nós gaúchos, né? Uma marca consolidada, um produto muito bom. Sim. Eu, quando faço meu churrasquinho lá em casa, sempre tem, né? O pessoal gosta muito. É uma referência em qualidade, né? Inegável. Todo mundo que a gente conversa tem uma lembrança muito afetuosa em relação à marca, em relação à qualidade que ela entrega. Então, o desafio é o fortalecimento desse relacionamento com o cliente, né? No sentido de reforçar essa lembrança de marca e um relacionamento institucional. Então, esses são os dois desafios, né? E, claro, de um setor que está sendo construído nesse processo de transformação também que a empresa passa. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal de ver isso acontecer. E até daqui tu sai para um evento, né? A gente tá gravando aqui agora às 5h45, né? Exato. Na quinta-feira, dia 23. Daqui a gente vai para a Expo Agas, poder ver também, estabelecer relacionamento com players de lá e também ver os processos de ativação, porque também é sempre um espaço de aprendizagem que a gente estava falando, de experiência, de poder ver como é que estão as ativações, como é que estão os stands, que tipo de degustação estão acontecendo, como é que elas estão acontecendo. Tudo isso são inspirações para a gente já poder pensar as ativações do verão de 2025. Pois é, e também temos Expo Inter, né, que vai começar na semana que vem. Vocês já estão preparando tudo lá, né? A Expo Inter a gente vai estar com 4 pontos, né? Com mais ênfase, com degustação de produtos e a ativação dos nossos mascotes, o Boris e a Bela, que são também um xodó por onde eles passam, conquistam o coração de todo mundo. Sábado é a estreia do Boris e da Bela na Expo Inter, então a gente tem certeza que vai ter fila. E ainda bem que o tempo vai ajudar, então vai ter muita fila para tirar foto, aproveitar os 2 mascotes, vai ser muito legal. E essa ativação pega a Expo Inter, que é um momento também emblemático da reconstrução do estado, dessa força da produção gaúcha. E não faria sentido a gente não estar presente lá, né? Então, como uma empresa gaúcha, uma empresa que acredita na construção, da reconstrução desse estado, estar lá também tem esse simbólico de participar desse evento. Então, vai ser muito bacana a gente poder estar nessa Expo Inter. Né? Como é que vocês selecionam, assim, os eventos que vocês vão colocar ativação? Como é que vocês medem que foi uma ativação que teve sucesso, que foi boa? Tem como mensurar isso? É difícil a gente encontrar essa fórmula, né? Esse também foi um dos desafios da minha chegada, que foi poder pensar como estruturar essa questão do patrocínio, né? Como calibrar isso. Porque a gente recebe uma demanda muito grande de patrocínios. Agora há pouco, antes de chegar aqui no elevador, estava conversando com o Arthur e dizia, acabou de chegar um pedido de patrocínio. Então a gente recebe pedido de patrocínio o tempo todo, das mais diversas modalidades e dos mais diversos perfis de evento. Então a gente sempre procura entender o que esse evento está buscando, ele tem alguma relação com inovação, ele tem alguma relação com sustentabilidade, ele tem alguma conexão com cultura gaúcha, com educação, o que ele traz, o que está agregado nesse evento, nesse projeto de patrocínio. Né? Além disso, quantas pessoas ele impacta, de que forma o produto ou a marca vai ser exposta, qual é a contrapartida que a gente tem, como é que a gente consegue fazer algo diferente ou algo legal para que as pessoas saiam dessa experiência ou desse projeto mais felizes ou encantadas ou pensando, puxa, olha só, tu vê, aconteceu tal coisa, não tinha me dado conta. Então tudo isso entra nesse processo de avaliação. E aí as reuniões com a diretoria, uma série de reuniões com a diretoria para a gente poder aprovar o orçamento ou a modelagem que a gente vai ter dentro desses projetos, né? E claro, leva um pouco de tempo porque a gente precisa ter muita cautela também nessa questão da exposição da marca, né? Não necessariamente estar em todos os lugares é importante ou é interessante. A gente também tem que estudar isso. E no caso da Expo Inter, que é um case,
fecha todas. A gente está falando do gaúcho, a gente está falando da família, a gente está falando do churrasco, a gente está falando da força da produção gaúcha, a gente está falando de todo o DNA que compõe. Circula muita gente lá, né? Exatamente. O Rio Grande do Sul todo vai para... E ainda mais nesse contexto que a gente está com a dificuldade de não ter aeroporto, vai ser uma feira atípica em alguns aspectos comerciais, então estar lá também tem esse aspecto simbólico. Mas, enfim, é um evento que reúne a questão da cultura gaúcha, a questão da família, a questão do churrasco, e o produto estar lá faz parte desse DNA, né? E como tu acha que o digital potencializa essas tuas estratégias? O digital, ele leva mais longe as nossas histórias. O digital, ele consegue conectar as pessoas, às vezes, de outras cidades, de outros lugares que não conhecem o produto e têm curiosidade. E a gente viveu muito isso no verão, a gente tem um lounge em Atlântida. E no meu processo de chegada, eu botei a cadeirinha ali do lado do lounge, como um sujeito comum, vamos dizer assim, né? E ficava observando o relato das pessoas. Com espumantezinho. Não, esse cara dá trabalho, não dá, né? Horário comercial, não. E a gente ficava observando isso, assim, eu percebia as pessoas mostrando, olha só, isso aqui é a marca aqui do Rio Grande do Sul, para pessoas de fora, ou do interior, onde não tem acesso à marca, mostrava, essa linguiça aqui a gente faz churrasco, não sei o quê. As pessoas têm essa relação. Então, isso também a gente leva através do digital, e as redes potencializam isso, levar essa marca, levar esse interesse. E tentar conectar as pessoas a partir disso, né? Vocês estão em quais redes sociais? Né? A gente hoje está muito forte no Instagram. Instagram é o principal. O Instagram é o nosso principal, porque a gente consegue também ter uma fatia de público que conversa desde as pessoas que têm mais de 60 anos, né, que também acessam, a gente tem um perfil muito interessante, porque ele acaba sendo bem amplo e variado. Então a gente tem, né, mais 60 e também um pessoal na faixa dos 25, 30 que acaba consumindo. Então a gente pega bem esse aspecto. E homens e mulheres, para também uma curiosidade que a gente tinha, acaba sendo bem equilibrado também. É quase que 50-50 do ponto de vista de acessos também, né? Facebook, vocês ainda... Facebook a gente quer reativar para dar também um outro gás também para o Facebook, que é algo que está ali no radar para a gente colocar. Mas o Instagram acaba ficando. E o LinkedIn, a gente está estruturando um projeto para 2025, ele está 100% para estabelecer uma comunicação mais institucional e também para o processo de vagas, recrutamento, né, busca de talentos, tudo isso, né? Que legal. Hoje a Borussia, ela vende só Rio Grande do Sul ou pega outros estados também? Ela atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, faixa leste, um pedaço do Paraná e Mato Grosso. Legal. Massa. É isso aí. E o Rio Grande do Sul, claro que é o carro-chefe, né? O Rio Grande do Sul a gente consegue ter uma centena de pontos, mais de uma centena de pontos de venda, né? Centena é maneira de dizer, ela consegue ter uma capilaridade muito grande no Rio Grande do Sul para atender esse mercado, né? Legal. E acho que agora, falando um pouquinho, assim, sobre tendências, né? O que tu imagina, assim, que sejam, sei lá, as 3 principais tendências do mercado do marketing? Eu acredito que a gente tem que trabalhar com realidade ampliada. Eu acho que isso é um fator que deve se disseminar e a gente apostar muito nesse sentido. Tudo que possa envolver a experiência desse usuário, a experiência desse cliente, né? Então, acho que a realidade ampliada passa por esse aspecto. Eu acredito também em algum tipo de promoção diferenciada que possa fazer sentido ele consumir o produto e ser bonificado por algo, né? E também pode estar associado também a algum aspecto de gamificação, né? Eu acho que essas 3 coisas podem caminhar juntas. Eu acho que a gamificação é outro nicho que tem muita possibilidade ou melhor, outra ferramenta que pode ser muito melhor explorado e que pode atrair também novos clientes, além de fidelizar já os clientes da marca, né? Perfeito. Maravilha, nós estamos com 55, passou rápido, né? Não viu o tempo passar, a gente vai conversando, se deixasse... Vamos se encaminhar para o fechamento. Eu sempre curto fazer a pergunta de work-life balance, Leandrinho. Né, o que a gente vive essa rotina intensa aí, ainda mais trabalhando com comunicação, que o celular está sempre ligado, a gente está sempre conectado, né, vendo o que está acontecendo e tal. O que tu faz para desopilar, para, né... lazer, assim, o que tu faz para ocupar a tua mente, assim, quando tu não tá trabalhando? Isso é maravilhoso essa pergunta, porque faz a gente também dar um espaço de, digamos assim, descompressão, né? Porque senão a gente fica muito nessa questão de grupo de WhatsApp, demandas, então às vezes é bom dar esse respiro. Eu tive a sorte na minha trajetória de, na maioria das vezes, ter chefes que realmente respeitavam esse tempo de
WhatsApp, ou, enfim, de comunicação fora do trabalho, para a gente também ter esse respiro. E eu, quando eu tô em posto de liderança, costumo fazer isso. Ou seja, se eu falo pra minha equipe, se eu chamar vocês em algum horário estranho, é porque eu realmente pegou fogo no parquinho. Fora isso, eu jamais vou chamá-los vocês. Então, para que a gente possa respeitar esse tempo do descanso, esse tempo de lazer. Eu gosto muito de aproveitar séries de Netflix, streaming, aproveitar isso também, ficar jogado no sofá, descompromissado, principalmente domingo, assim, para relaxar e ver qualquer filme assim de suspense, drama, policial que possa estar passando. E fora isso, reunir amigos, família é algo que eu gosto bastante assim. Em paralelo, descobrir aspectos gastronômicos, né? Seja de bebidas, ou seja de comida, também é algo que me apetece. Tem um restaurante novo, ou tem esse vinho legal. Eu sou muito parceiro, sou muito solidário de poder conhecer e descobrir isso. Eu gosto de me aventurar nesse sentido. Que legal, massa. Eu quero fazer o nosso quadro final. Opa. Ai. Será que eu Perguntas. consigo? Isso aí não tava combinado, hein? Eu quero ver. Chama um break. No improviso. Vamos lá. Momento de tensão. Vai. Vamos lá. Vamos Ai, colocar toda essa... Eu confio. Vai, toda fiquei essa com medo dos energia. entrevistadores. Tô tão feliz até agora, tá tudo tranquilo. Eu vou te fazer uma pergunta. Ele tá muito nervoso. Ele tá Vocês nervoso. me deixaram real. tenso agora. E tu vai responder teu coração ou a primeira coisa que vier na tua cabeça, o que tu quiser. Tá. Tá? Preparado? Prepara. Um ídolo. Um ídolo de prontidão, eu diria Ayrton Senna. Meu sonho é? Poder aprender ainda mais comunicação e ver essa capacidade transformadora que ela tem. Um sentimento agora. Alegria. Eu não vivo sem? Um chopp bem gelado e amigos legais. Amigos legais. Um chopp bem gelado com amigos Com legais. amigos legais. Ótimo, Melhor elogiei a ainda, frase. né? Isso aí, exatamente. E aí, Porque não é um ou outro, são os dois Sim, juntos. porque a gente não vai tomar um chopp Exatamente, sozinho, né? Não faz sentido. Não, tem que tomar. É terrível. E pra finalizar, uma mensagem pro Leandro do futuro. Nunca desista dos seus sonhos. Acredite sempre nos seus sonhos. Eu acho que isso é o principal que eu diria, assim. Vai fundo que vai dar certo. Arrasou! Que legal, cara. Parabéns. Pô, muito agradeço. obrigado por ter topado falar com a gente Pela aí. segunda vez, né? Pela segunda vez. Agora valendo. Agora isso vai pro ar. É isso O outro aí. foi censurado, né? 100 mensagens mais depois das 18 no grupo. É isso aí. Na etiqueta, né? Etiqueta é importante. Mas, cara, brigadão. É isso aí. A gente vai se encaminhando pro final aí. Deu 1 hora de programa. Muito obrigado. Agora vocês vão pro evento, né? Exatamente. Quero Isso aí. agradecer o convite. Muito legal participar do Território Digital. Aprender com vocês é maravilhoso, essas trocas, e não é só pelo convite, por fazer parte do podcast, mas dizer que a agência de vocês é uma referência. E antes mesmo eu sempre indicava para os meus alunos, olha, acompanhe o Instagram, quando eu tinha um outro nome. Eu sempre dizia, olha, acompanhe, segue essa agência, ela é diferenciada, ela faz entregas com qualidade, olha o portfólio de clientes, sempre, e há um processo de admiração assim, que eu tenho em relação a vocês. E acho que serve também para o mercado poder se espelhar. Que bom que a gente possa ter mais islas no mercado aí. Que legal, cara. Muito obrigado. Isso é um negócio que a gente bate bastante lá pra gente produzir conteúdo para as nossas redes, né? Porque não basta só também a questão da entrega, né, propriamente para o cliente com diferencial e com qualidade, mas vocês trazem um componente ético, né? E nesse nosso mercado da comunicação a gente sabe que isso nem sempre é regra, nem sempre acontece. Então poder ter uma agência que é ética, que é comprometida com os clientes e que faz entregas diferenciadas, isso é fantástico. Isso tem que ser enaltecido. Obrigada. Muito obrigado, cara. Show de bola. Baita feedback. É isso aí, então. Muito obrigado por todo mundo que ficou até o final aí. E é isso aí, seguimos. Valeu!